Vamos só terminar aquilo que a gente trazia até a aula passada e hoje a gente vai falar do ponto 2 do programa. É uma pena que o computador tenha desaparecido, mas a gente vai discursando mesmo assim. E eu vou tentar narrar para vocês aquilo que eu tinha trazido no PowerPoint e a gente vai conversando. Então, até a aula passada, a gente tentou conceituar o direito penal e mostrar o direito penal nas suas 3 áreas, né, ou 3 grandes vertentes, que é a dogmática, a política criminal e a criminologia. Não foi isso? O que faltou foi diferenciar o direito penal dos outros ramos do direito. Tá, isso é bobagem, isso a gente já sabe fazer. Mais ou menos. Diferenciar direito penal de direito privado, acho que já soa fácil para vocês. Né? Na medida em que o direito privado lida com relações individuais. Não é? Com relações entre indivíduos na sociedade. Portanto, o direito privado estabelece aqui uma análise horizontal, né? De relações entre indivíduos. O direito penal, como a gente viu desde a primeira aula, é ramo do direito público. Ele trata de uma relação, portanto, vertical. Né? Na medida em que ocorre um delito, se inaugura uma relação entre o delinquente e o Estado. Diretamente essa relação. Então ficou fácil diferenciar, sob essa perspectiva, direito penal e direito privado. A gente poderia também concluir, e a gente já fez essa análise anteriormente, que se o direito penal é um instrumento mais grave de controle social, ele está dentro do sistema de controle social e, portanto, ele não pode, em nenhum caso, contrariar os outros instrumentos. O que significa dizer, e aí uma primeira conclusão importante, todo delito constitui uma conduta ilícita. O que é ilícita? Contrária ao direito. A essa conclusão nós já tínhamos chegado intuitivamente. Ou seja, não é possível que o direito privado autorize uma determinada prática e o direito penal criminalize essa mesma prática. Isso é contraditório. Porque se a prática é lícita para o direito privado, ela não pode ser ilícita para o direito penal. Sim ou não? Então, todo delito é uma conduta ilícita, uma conduta contrária ao direito. Resolvemos todos os nossos problemas com isso? Não, ainda não. Agora eu quero provocar vocês para diferenciar direito penal do direito administrativo. Não entendi a pergunta. Vamos tentar diferenciar ilícito penal e ilícito administrativo. Delito e infração administrativa. Não sei se eu entendi ainda a pergunta, professora. Traduzindo num exemplo. Quem já dirige aqui? Boa. O que acontece quando vocês andam acima da velocidade? Então, vocês estão lá na Marginal Pinheiros, na pista local, a velocidade máxima permitida são 60 km por hora, vocês estão a 70. O que acontece com vocês? Eu não ando acima da velocidade, professora. Tá bom. O primo de vocês, o que acontece? Vai o quê? Bom, se ele for pego pelo radar, ele vai receber uma consequência jurídica, ele vai ser sancionado. Sanção é consequência jurídica, não é isso? Que tipo de sanção ele vai receber? Ou se ele vai impor? Uma multa. Isso é direito penal? Não. Ele pode ir à prisão? Por que não? Porque a gente sabe que tem uma multa. E isso é código de trânsito, isso tem a ver com Detran, professora, não tem a ver com polícia, com nada disso, isso a gente já sabe. Mas não poderia ser diferente? Eu sou legisladora brasileira e hoje eu acordei de mau humor, estou brava. Porque eu acho que o brasileiro está muito mal educado no trânsito. Então, a partir de hoje, dirigir acima da velocidade é crime no Brasil. Pode? Por que não pode? É o quê? Bom, todo delito é uma conduta ilícita, isso a gente já tinha concluído. Andar acima da velocidade não é ilícito, não? Não é contrário ao direito? Então tá bom, então pode ser delito. Não é isso? Vamos, questionem? Professor, então vamos lá. Em primeiro lugar, que não parece tão grave
quanto outras condutas. A exemplo de matar alguém. Sim ou não? Aí isso tira essa conclusão daquela análise anterior que a gente fez sobre o caráter subsidiário do direito penal. O que significa dizer que o direito penal tem caráter subsidiário? Vocês vão ler nos manuais como direito penal como última ratio. Significa dizer, porque o direito penal tem muito custo social, ele é deixado como último instrumento de controle social formal, né, do qual eu lanço mão só nos casos de necessidade, ou seja, quando os outros mecanismos de controle social não forem suficientes para controlar aquela situação específica, não é? E parece ao colega de vocês, de forma acertada, que nesse caso específico, a multa de trânsito, a sanção administrativa, já basta para regular essa situação, sim ou não? Só isso? Então depende de um juízo de gravidade. E qual é o critério para verificar a gravidade? Porque essa expressão também é vaga, não é não? Já que a gente estava falando de vagueza antes. Não é vago falar de algo mais grave, menos grave? Depende de quem esteja analisando. Qual é o critério para verificar a gravidade? Vamos mudar o exemplo. Eu sou empresária, eu tenho uma fábrica de tintas. Vocês podem imaginar que para ter essa fábrica e fazer funcionar essa fábrica, eu precise passar por determinados controles. Na esfera ambiental, por exemplo, é claro para vocês que o processo de produção de tintas leva à produção de resíduos também. Resíduos que são muito poluidores. Então, eu tenho que ter uma política de descarte de resíduos, eu tenho que ter todo um cuidado ambiental para não gerar um dano ao meio ambiente, sim ou não? Se eu demonstro isso, e eu tenho que demonstrar isso ao Estado, eu ganho uma licença ambiental, que é um documento que me permite funcionar, sim ou não? Tá bom. Então, eu sou empresário, tenho minha fábrica de tintas e eu vou confessar a vocês que eu não tenho licença. O que vocês fazem com essa minha confissão? Vamos correndo à delegacia contar isso, não? Se vocês contarem isso na delegacia, eu posso ser presa? Isso é um crime? Funcionar sem a licença? É ou não? É mais grave, professora, do que o negócio lá dos 60 por hora, não é? Então pronto, então isso é crime. É isso? Voltando ao trânsito, para a gente fazer, vamos ser honestos, vamos trabalhar com juízo de gravidade a partir de um mesmo setor de atividades. Conhece alguém que já dirigiu sem habilitação? Professora, aquele primo distante, não é isso? Aquele meu primo já dirigiu sem habilitação. Então, a pergunta é, posso considerar crime dirigir sem habilitação? Posso criar essa norma hoje no Brasil? Posso ou não? É mais grave do que dirigir a 70 por hora na marginal? Mas não é crime dirigir sem habilitação no Brasil. O legislador brasileiro comeu bola? Ele está muito bonzinho? Se fosse um alemão, criminalizaria? Não entendi. Não entendi. Por que não é crime dirigir sem habilitação no Brasil? Se é mais grave do que andar acima da velocidade. Vocês identificaram uma diferença entre as duas condutas, mas talvez elas guardem uma semelhança, que permite que elas estejam, então, no mesmo lugar. Ou seja, ambas são reguladas pelo direito administrativo. O que acontece com quem é pego, aquele primo de vocês, dirigindo sem habilitação? Paga a famosa multa e o carro é apreendido. E aí vai ter todo o custo de liberação desse carro depois, não é? Isso tudo é uma sanção, é uma consequência jurídica, mas uma consequência jurídica administrativa. O sujeito não vai ao cárcere. Por que não? Qual a diferença entre direito penal e direito administrativo? Então, alguns delitos eles são valorados mais negativamente pela sociedade. Por quê? Porque todo direito tem a ver com a regulação
para evitar essa quebra de expectativa social, não é isso? A atividade dessa pessoa, eu acho que o risco que a atividade pode trazer para os outros que envolvem, por exemplo. A pista 50, você dirigir a 60, você não está trazendo tanto risco. Porém, você dirigir embriagado, você já assume, você pressupõe que a pessoa tem ciência do risco que ela traz. Olha que legal o critério que o colega de vocês está trazendo, a partir do seu juízo de gravidade. Bom, eu posso analisar essa gravidade a partir de um risco gerado, um risco material, concreto, gerado a interesses sociais fundamentais. Puxa, começa a ficar interessante. Por quê? E isso tem a ver com a função do direito administrativo e a função do direito penal. Para que serve o direito administrativo? Menor ideia, professora, a gente não estuda isso ainda. Tudo bem. Para que ele serve? Ele regula determinados setores de atividade. Não é? Para que servem as regras de trânsito? Que são regras administrativas. Para regular o tráfego rodado. Não é isso? E assim com tantos outros setores. Para que servem essas normas administrativas de funcionamento das empresas e de fábricas? Por exemplo, na esfera ambiental, para regular esse setor de atividades. É claro que quando a gente fala de regulação do setor de atividades, isso em última análise objetiva a garantia de interesses sociais fundamentais. Quer dizer, as regras de velocidade no trânsito, de parar no farol vermelho, só andar no sinal verde e todas as outras, têm a ver, em última análise, com a nossa integridade física, com a nossa vida, sim ou não? Em última análise. Porque imediatamente o que se faz é regular setores de atividades. E isso tem tudo a ver, então, com aquilo que a colega de vocês falou, não é? Com o objetivo do direito penal, que é a regulação das expectativas sociais. Esse é o objetivo do direito em geral. E o direito penal serve para quê? Para regular determinados setores de atividades? Não poderia ser isso. Porque isso já faz o direito administrativo. E faz com menos custo social. A gente viu que o direito penal implica maior custo social. Então ele tem que ter uma função mais específica. Qual seja? Tem a ver com o que você disse. Qual é a função do direito penal? Impedir o que pode acontecer? O que você quer dizer? Não, impedir que aquele delito volte a acontecer até. Por quê? Porque o direito penal se volta à proteção de interesses sociais fundamentais. A proteção imediata de interesses sociais fundamentais. Que tipo de proteção? Proteção desses interesses contra uma ofensa, não é? Um risco de lesão ou uma lesão. Isso é muito diferente do direito administrativo, sim ou não? Bom, voltando aos nossos dois casos, né? O dirigir acima da velocidade na marginal e o dirigir sem habilitação. A pergunta é, qual é a ofensa contida no comportamento desses dois agentes? Eles ofendem o quê? Está claro que a conduta dos dois é ilícita, é contrária ao direito. As duas condutas estão contrariando normas administrativas de trânsito, sim ou não? Mas a pergunta é, que interesses sociais fundamentais esses dois indivíduos estão violando? Falando assim, professora, né, esses dois casos, em tese, e por si mesmas, essas condutas não estão violando nada. É o que ele disse. Está a 70 por hora na marginal e não a 60, em tese não oferece risco concreto a ninguém. Sim ou não? Ah, professora, mas não ter habilitação é um absurdo, né? Nossa, que risco, não? Vocês acham? Quantas pessoas vocês conhecem, sabe aquele primo longínquo, que dirigem sem habilitação, mas dirigem muito bem? Ao contrário, quantas pessoas vocês conhecem que são habilitadas há mais de 20 anos e dirigem de forma pavorosa, vocês nunca pegam carona com aquela pessoa, tem medo de morrer? Sim ou não? Bom, então a questão de ser ou não habilitado, no sentido de possuir ou não o documento, é uma questão documental. Sim ou não? Uma questão formal. Claro que vai envolver a licitude ou a ilicitude da conduta, sob o ponto de vista administrativo. Mas sob o ponto de vista material do direito penal,
A questão de ter ou não esse documento não me esclarece se há ou não o risco de lesão a um interesse social fundamental, no caso, a integridade ou a vida das pessoas. É por isso que dirigir sem habilitação não é crime no Brasil. Porque dirigir sem habilitação é não ter um documento que o direito administrativo me obriga a ter. Só isso. Nada mais que isso. E atenção, senhores, delito não significa a desobediência a uma norma. Delito não é sinônimo de violação de norma. Claro que também, mas essa violação de norma tem que ir além do contexto formal para implicar materialmente a ofensa ao interesse social fundamental. Tanto é assim que nós já tivemos, historicamente no Brasil, o delito de dirigir sem habilitação. Isso era uma contravenção penal, estava na lei das contravenções penais, no artigo 32. E esse delito foi revogado, saiu do nosso ordenamento jurídico penal. Justamente por isso, porque se dizia, isso não pode ser delito. Isso é uma questão administrativa, não ter habilitação. E foi substituída, então, essa contravenção penal pela figura de um crime que é previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que constitui um crime dirigir sem habilitação, vírgula, causando perigo à vida e à integridade física de terceiros. Pronto. Essa vírgula faz toda a diferença, porque não basta não ter o documento. E o problema não é não ter o documento. O problema é o risco que efetivamente o agente gerou. Né? Então, imaginem aquele outro primo longínquo de vocês que nunca pegou um carro na vida e que achou o máximo ver a chave do carro de vocês ali, acessível, e resolveu dar uma volta na marginal, testando a potência do motor, não é? A 150 km por hora e dirigindo de forma absolutamente descontrolada, porque nunca dirigiu, e assim ele capota o carro e mata alguém que estava no ponto de ônibus esperando a chegada do seu transporte. Isso é crime? Nossa, professora, a gente está diante de uma outra situação aqui. E o problema não era simplesmente não ser habilitado. O problema é o que isso gera, neste caso, na prática. Sim ou não? Perfeito. Então a gente chega a uma segunda conclusão. A primeira era, se todo delito é uma conduta ilícita, a segunda conclusão vai ser, nem toda conduta ilícita pode ser um delito. Entenderam? Sim ou não? E entenderam, portanto, a diferença entre direito penal e direito administrativo? É claro que eu simplifiquei muito a discussão de forma que pareceu fácil a vocês discernir entre direito penal e direito administrativo, mas eu quero já reconhecer que essa é uma das questões mais difíceis hoje do direito penal. Diferenciar entre ilícito penal e ilícito administrativo. Considerada por muitos autores como questão não solucionável hoje em matéria penal. Então, a partir dos exemplos que eu dei, ficou fácil. A gente vai voltar a essas questões muitas vezes durante o ano, vocês vão ver tantos outros casos, que agora eu estou escondendo de vocês, metodologicamente, em que essa diferenciação vai ser mais difícil. Mas sempre essa diferenciação vai ser uma diferenciação teleológica. Teleológica significa uma diferenciação a partir das finalidades de cada um desses dois ramos do direito. Bom, finalmente, a gente poderia diferenciar, ou buscar diferenciar, direito penal de processo penal. Vocês têm o Código Penal de vocês? Muitos códigos aí comprados têm junto o Código de Processo Penal, né? O que é isso? O que é um processo penal? Não é direito penal? Não é. Por que não é? Porque enquanto o direito penal se preocupa, então, com o estabelecimento de uma conduta como delitiva ou não, o processo penal se preocupa com as regras do jogo para que eu possa chegar àquela conclusão penal. Em outras palavras, imaginem então, senhores delegados de polícia, que vocês estão ouvindo um delator, nós estamos agora na época dos delatores. E o delator que vocês acabaram de ouvir, acabou de sair da sala de vocês, contou para vocês que eu, a professora Anelisa, é a grande responsável, a grande mentora e arquiteta do esquema de corrupção na Petrobras.
Notícia bombástica, não? O que vocês fazem? O delator acabou de sair da sala. Problema número 1. Daqui a pouquinho essa notícia vai vazar para a imprensa. Não é? Por que isso é um problema? Porque vai chegar a mim. E se chegar a mim, vocês correm o risco, 1, que eu desapareça, 2, que eu faça desaparecerem todas as provas contra mim. Sim ou não? Vai, delegados? Ação. Vocês vão me prender. É isso? É isso? A pergunta é, vocês podem me prender? Primeiro que a prisão aqui seria uma prisão que não pode significar uma pena, porque eu não fui condenada por nada ainda. Para ser condenada tem que ter todo um processo em que eu possa me defender, sim ou não? Senão a gente volta lá para o estado absoluto. Lembra da história da bruxa? De você é bruxa, prova que não é? Quer dizer, então, a prisão aqui não pode significar pena imediata para mim. Por que você quer me prender, então, se você não quer aplicar uma pena a mim? Para que serve a prisão, nesse caso? Ah, preventiva, ele disse. Vocês entendem já desse linguajar, não é? Por que ele prisão preventiva? Ah, para evitar que eu fuja no Brasil, sim ou não? Mas quem disse que eu vou fugir? A gente supõe que vai. Supõe uma obra. Em primeiro lugar, vocês têm que ter claramente indícios de que eu cometi um crime. Sim ou não? Porque senão vira uma loucura. E essa é uma regra processual importante. Eu só posso prender alguém preventivamente quando, 1, eu tiver indícios de que a pessoa cometeu aquele crime que foi noticiado. 2, essa pessoa tiver demonstrado já uma ameaça à futura aplicação da lei penal. Ah, professora, mas se a pessoa disse que foi a senhora, e a gente sabe que no Brasil as pessoas têm medo da lei penal e vão fugir dela, então pronto, já tem os elementos da lei penal. Uma ova. Quem disse que o meu delator está dizendo a verdade? Quem disse que isso é um indício? Porque se isso for indício suficiente, eu estou feliz da vida, né? Eu vou, e vocês também, vocês voltem para casa hoje e façam uma lista, meus 10 inimigos. Aí vocês ficam ligando para a polícia, não é? Você liga para a polícia, olha, eu vou contar várias coisas, vai, anota aí. O A, né, praticou isso, isso, isso. O B, aquilo, aquilo, aquilo. E no dia seguinte todas as pessoas estão presas preventivamente, é isso? Com base na palavra de vocês? Não pode ser assim. A mesma coisa em relação às provas que têm que ser obtidas no sentido de que a pessoa vai fugir do país. Vai se esquivar da aplicação da lei penal. Isso não pode ser uma suposição da minha cabeça. Eu tenho que ter indícios. Ou, não, eu tenho indícios claros de que a pessoa está destruindo as provas. A pessoa acabou de pôr fogo no balcão, no galpão de documentos que ela tinha sobre o caso Petrobras. Bom, agora ela está me demonstrando claramente que ela está tentando evitar a aplicação da lei penal. Agora eu posso prendê-la preventivamente, sim ou não? Então o que eu estou falando aqui? De normas de conteúdo processual. De normas que regulam a regra do jogo para apuração de um determinado caso. Continuando, senhores juízes. Acabam de ser aprovados na magistratura, assumem a vara de vocês naquela cidade do interior, muito aprazível, e vocês hoje estão prestes a realizar a primeira audiência de vocês. Olha que legal. Vai ser um interrogatório. Eu sou a ré. Eu não posso ser a ré. Por causa do que... Enfim. Vocês estão julgando um réu, um homem, acusado de estupro. Ele entra lá na sala com uma cara meio estranha, senta e diz, boa tarde, o senhor está aqui, o senhor sabe que o senhor está aqui? Então, o senhor está sendo acusado da prática do crime de estupro, de ter agido com violência sexual em relação à vítima ABC. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É assim que vocês vão fazer? Tá bonito, né? E aí vocês vão falar, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele vai fazer assim. O que é isso? Significa um não? O senhor não vai dizer nada? Vai, juiz. Sigam a audiência para mim. Bora, primeiro caso de vocês. Vamos? Primeira audiência, vocês vão fazer feio? Vai, toquem o interrogatório. Acabou o interrogatório? Vai. E agora? E agora? Vocês estão indignados, não estão? Ele não quer falar. Quem deve não teme, não é isso? E vocês diriam isso a ele. Olha só, meu senhor,
quem deve não teme. Se o senhor fosse inocente, o senhor ia estar tratando agora de se defender para mim. Se o senhor está quieto, eu posso muito bem entender que o senhor é culpado. Porque quem deve não teme. Então é melhor o senhor abrir a boca. Gostaram da minha estratégia retórica? Vocês não acham que ele vai começar a falar agora? Não me importa se ele vai começar a falar agora ou não. Mesmo que ele fale, isso tudo está nulo. Porque eu não posso constranger o réu assim. Porque todo réu tem o direito de ficar calado. Então esse é o direito dele. E se eu, juíza, fiz isso, eu acabei de ferir uma regra processual que torna esse ato integralmente nulo. E essa é uma regra. Regra do quê? De direito penal? Não, de processo penal. Ok? Regula as regras do jogo, não é? Desse procedimento apuratório pelo qual eu vou chegar, então, ao final, a uma conclusão, pela presença ou ausência de um delito. E essas regras do jogo se aplicam não só ao processo judicial, ou seja, o processo já perante um juiz de direito, uma ação penal promovida pelo Ministério Público, ou mesmo pelo ofendido em alguns casos, mas se aplica também ao que a gente chama de investigação policial, ou investigação como etapa preliminar ao processo. A polícia também tem regras a seguir. E onde tudo isso está? No Código de Processo Penal. Percebam que, então, o processo penal é diferente do direito penal. Embora, claro, esteja de alguma forma relacionado a ele, porque todas essas regras se voltam a um processo que visa, em última análise, apurar a presença ou não de um delito. Mas são dois ramos distintos metodologicamente. Ficou claro até aqui? Muito bem. Ter diferenciado o direito penal de outros ramos do direito significa, e tem que significar para nós, que o direito penal guarda uma autonomia metodológica. O que vale dizer? O direito penal tem os seus próprios princípios fundamentais. Tem a sua própria carga axiológica. Claro que esses princípios, essa carga axiológica, não podem contrariar os outros ramos do direito. Mas isso não significa dizer que tenham que ser coincidentes. O legislador penal, o intérprete do direito penal, tem, então, liberdade, autonomia para valorar determinada situação conforme esses princípios do direito penal e não conforme princípios gerais do direito. Isso é importante a gente saber desde já. Na última aula a gente discutiu sobre o conceito de vida, não é? Lembram disso? Não é? Ficamos o Fernando e eu discutindo sobre isso, não é? E a gente viu como a vida pode ter muitos conceitos, e de fato tem. A gente discutiu o conceito filosófico de vida, mas a gente pode discutir um conceito religioso de vida, por exemplo. Não é? Um conceito jurídico de vida, por que não? E o conceito jurídico penal de vida. Significa dizer, então, o intérprete e o legislador na área penal sempre tem que lidar com princípios específicos do direito penal. Não tem que transportar simplesmente outros princípios ou outras normas sem valorar na esfera específica do direito penal. Ficou claro até aqui? Então a gente segue mais um pouquinho. Eu tinha um PowerPoint mostrando como o direito penal, na verdade, é fruto de um processo de valoração que começa por uma determinada conformação social que vai implicar um modelo específico de Estado dentro do qual existem determinadas expectativas sociais e que vão gerar, por sua vez, para a respectiva garantia, uma determinada opção político-criminal, algumas decisões político-criminais que vão gerar, finalmente, a materialização de um determinado sistema penal, não é? De um determinado ordenamento jurídico penal. Portanto, a gente conclui que não existem direitos penais mais corretos ou menos corretos. Existem sistemas penais mais ou menos coerentes com um determinado modelo de Estado. Então, quando a gente fala de vários direitos penais, agora vocês podem entender porque o direito penal brasileiro é tão diferente do direito penal saudita, que é tão diferente do direito penal russo, que é tão diferente do direito penal chinês e que é tão diferente do direito penal americano. Por que isso é assim? Professora, crime é crime em qualquer lugar do mundo? Dizer, não.
Porque os processos valorativos partem de uma raiz distinta, de modelos de Estado distintos. Ora, o que acontece com vocês na Arábia Saudita se vocês furtam um iPhone numa loja? Vocês ficam sem a mãozinha, não é isso? Que coisa horrível, professora. Esse direito penal, isso parece horroroso, uma excrescência. Dizer, não. Esse direito penal é coerente com a sua raiz de Estado, que é muito diferente da nossa. Não é? Ali eu tenho um direito penal de base muçulmana, porque o Estado tem essa base, diferente do nosso, que é laico. E, portanto, tem tudo a ver essa sanção penal, embora para nós soe absolutamente desumana, mas é coerente com o modelo deles, sim ou não? Portanto, se a gente quer entender do nosso direito penal brasileiro, a gente tem que entender do Brasil. E se a gente quer entender do Brasil, a gente tem que entender qual seja o nosso modelo de Estado. Qual é o nosso modelo de Estado? Os senhores constitucionalistas já estão abrindo a Constituição, não estão? O que diz o artigo 1º da Constituição brasileira? O Brasil é um Estado democrático de direito. Bonito, né? O que significa isso? Ser um Estado democrático de direito. Antes de mais nada, o Brasil é um Estado de direito, conforme a nossa Constituição. O Estado de direito se contrapõe à figura do Estado absoluto, que vocês já estudaram. Essa contraposição vocês já estudaram em história. Não é? O que diferencia um Estado de direito de um Estado absoluto? O direito? Não de uma perspectiva formal. Porque um Estado absoluto também pode ter o seu direito. O problema é quem faz o direito e o que contém esse direito. Num Estado de direito, eu tenho a proteção do indivíduo contra o próprio Estado, que é limitado pelo direito, portanto. Essa é a diferença material. Num Estado de direito, eu tenho legalidade, eu tenho separação de poderes e, portanto, limitação recíproca entre os poderes, eu tenho garantias individuais. Essa é a grande diferença que vocês já viram. Agora, como esse processo vai se dar, não é? De legalidade, de estabelecimento formal de garantias e concretização dos direitos fundamentais, pode variar e varia historicamente, não é? Em distintas fórmulas de Estados de Direito, as quais vocês também já estudaram. Historicamente, qual é a primeira forma de Estado de Direito, senhores? Que contrapõe o Estado absolutista? Liberal. A fórmula de um Estado liberal. Tá bom. A gente está falando então de um momento histórico de contraposição ao absolutismo. Portanto, a gente está falando de uma influência iluminista e de uma demanda para quê? Para proteger o indivíduo contra o Estado. Não é isso? Se a diferenciação, então, entre Estado de Direito e Estado absoluto é a passagem do indivíduo de súdito para cidadão, não é isso? No contexto de um Estado liberal, então, a ideia é proteger o indivíduo do Estado. A gente parte, então, de uma filosofia individualista, que vê o indivíduo atomisticamente como alguém dotado de liberdade, uma liberdade que tem que ser respeitada no seu exercício. É claro que esse respeito não é absoluto, né? Tem, enfim, aquela concepção filosófica que já se tornou um chavão, né? Que a minha liberdade de mover o meu braço acaba no seu nariz. Não é? A minha liberdade termina onde começa a sua, não é esse o chavão? Quer dizer, a liberdade se exercita até o ponto de esse exercício se tornar um exercício disfuncional da liberdade, atacando a liberdade alheia de outros indivíduos. Se isso é assim, a regra geral num Estado liberal é o respeito à liberdade individual, o respeito ao indivíduo, a começar do Estado. Então, no âmbito de um Estado liberal, não há que haver interferência sobre a liberdade individual, salvo para proteger os outros indivíduos. Sim ou não? Em que isso se baseia?
Leram Rousseau, não? Qual a influência aqui do Estado liberal? Leram o contrato social? Como é que era a ideia, a construção do contrato social? Ora, porque nós vivemos em sociedade, a construção abstrata, porque nós vivemos em sociedade, nós abrimos mão de parcela da nossa liberdade apenas para efeito de garantir uma convivência social harmônica. Portanto, a gente só cede para o Estado parcela da nossa liberdade para que ele possa garantir a liberdade de todos nós, a ampla liberdade de todos nós e, portanto, uma convivência harmônica, sim ou não? Isso implica algo muito importante para o direito penal. Implica um marco, um antes e um depois. Implica o surgimento do chamado direito penal moderno. Por quê? Por quê? O que pode ser crime a partir de um Estado liberal? Vejam que a gente está partindo de uma perspectiva anterior de absolutismo. Qual é a passagem aqui no cenário liberal? Hã? Agora o Estado ele pode seguir ele atentar alguns seus direitos. Antes disso, se num Estado liberal a regra é a liberdade individual, e liberdade significa não coação, né? Percebam que a norma tem um caráter coativo. Sim ou não? A gente não pergunta para o indivíduo se ele quer que a norma se aplique a ele, a gente impõe a norma. Existe esse caráter coercitivo. Portanto, no modelo de um Estado liberal, nós temos um Estado neutro, que não intervém, porque liberdade significa não coação. É um Estado que só intervém para quê? Para garantir a proteção de direitos subjetivos. E isso na esfera penal vai implicar uma mudança muito importante. O que era crime no contexto do absolutismo? Lembram? O que era crime? Qualquer coisa, né? Na última aula eu que era soberana, era terrível para mim, não era? Era qualquer coisa crime. Pergunto, no cenário de um Estado liberal, incesto pode ser crime? Sabe o que é incesto? Então tá, pode ser crime? Pode ser crime? Por que vocês estão assim? Porque no cenário liberal, o Estado só está apto a interferir na liberdade dos indivíduos, que, portanto, tem a liberdade garantida contra o Estado. Ele só pode interferir se isso tiver uma utilidade social. E a utilidade para a sociedade vai ser uma utilidade de prevenir a ocorrência de danos sociais. Então, o crime só vai significar, ou só passa a significar na esfera liberal, apenas aquele comportamento que leve a um dano social. Já um pouco na perspectiva daquilo que ele disse no começo, ou seja, crime passa a ser algo que necessariamente, não basta estar numa lei previsto como tal, ele tem que necessariamente significar a ofensa ao interesse social fundamental, senão o Estado não pode interferir, senão essa interferência é arbitrária no Estado. Volto a perguntar, incesto no contexto liberal pode ser crime? A resposta é não. O que isso fere materialmente? Professora, várias religiões proíbem o incesto, reprovam de forma até bastante contundente o incesto. Ok, mas a questão religiosa, e que não vem ao caso num Estado liberal, quer dizer, qual é o dano social? Eu vejo um, professora, vejo, ou antevejo um. Perceba que interessante. Se os dois irmãos que estão numa relação incestuosa se reproduzem, como vão nascer os filhos, provavelmente? Ou possivelmente? Especialistas em história, o que acontecia com os reis? Eram meio complicadinhos, né, geneticamente. Né? A gente teve vários casos problemáticos. Não é isso? Por quê? Por conta desse comprometimento genético, não é? Por conta da não variação genética. Então, olha só o que eu já identifiquei para vocês, legisladores liberais. Se vocês não criminalizarem o incesto, a gente corre um risco social imenso de ter esses filhos coitados, que não tem nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma, ter filhos problemáticos, com malformações mais ou menos graves.
Isso não é dramático, não? Não é muito triste? Essas crianças não têm culpa disso? Então percebam como que com o direito penal eu estou protegendo gerações futuras, sim ou não? Então vamos lá. Vamos criminalizar o incesto? Convenci vocês? Sim ou não? Quem eu não convenci? Por quê? Por que eu não convenci vocês? Minha explicação foi excelente, ou você vai contrariar a minha explicação? Isso não é assim? Não existe esse risco? Existe esse risco. Então? Eu acho que se a pessoa tem consciência desse risco, ainda é o direito dela tomar esse risco. Ainda tem a questão da liberdade individual consciente. Claro. Isso não está ferindo, não é possível. O que eu estou criando? Se eu permito, com base nessa justificativa, essa criminalização, eu abro as portas para quê? Para eugenia, senhores. Porque se o meu discurso é de proteção das gerações futuras, então não vamos deixar ninguém que tenha problemas se reproduzir, sim ou não? Alguém já fez isso na história, né? Usava um bigodinho. Não é isso? Isso já aconteceu na história. As práticas eugênicas. Então, veja, isso não pode ser fundamento para a criminalização do incesto. Moral da história, voltamos à questão inicial. Posso criminalizar o incesto? A resposta é, no cenário liberal, não. Eu não tenho fundamento social para isso. Não há utilidade social nessa criminalização. E essa, então, a grande diferença do direito penal moderno para o cenário anterior, de um Estado absoluto. Ou seja, crime não se confunde com pecado. Crime não é aquilo que o soberano quer. Crime, necessariamente, tem que significar um dano social. Bárbaro. Bom, se concluímos que isso tudo é bárbaro, por que, afinal de contas, o Brasil não é um Estado liberal? Né? A Constituição podia falar. O Brasil é um Estado liberal. Por que não é? Hã? Não entendi. Não é perfeito isso? Vocês acharam o máximo? A fórmula de um Estado liberal? Por que não? Qual é o problema do Estado liberal? A gente disse, ele é um Estado imparcial, neutro. Ele não intervém. Ele deixa a sociedade jogar o próprio jogo. Senhores, quais são os interesses sociais nesse cenário histórico de um Estado liberal? Especialistas em história. De quem eram os interesses? Da burguesia, né? Por que a burguesia brigava? Aquela história de igualdade, liberdade, fraternidade. Igualdade em relação a quem? Os burgueses queriam ser iguais aos pobres? Não. Eles queriam ser iguais a quem? Aos nobres. Por que eles tinham que contribuir e não receber nada em troca? Não é isso? E serem inferiores. Esse é o lema do Estado liberal. O lema dos interesses da burguesia. Portanto, um Estado que não intervém, que deixa a sociedade jogar o próprio jogo, significa uma sociedade que joga o jogo dos interesses econômicos. E nesse cenário, a pergunta é, liberdade para quê? A gente já viu que o Estado liberal é fundado na ideia da liberdade individual. A grande pergunta é essa, liberdade para quê? Vocês vão perguntar para o pobre lá embaixo da ponte, ele vai dizer, para continuar vivendo aqui embaixo da ponte. Então percebam que a liberdade tem uma perspectiva absolutamente formal no contexto liberal. Quando, na verdade, a liberdade significa só um requisito. Para quê? Para usufruir depois do que vem, dos direitos dela derivados. Agora, se o Estado não intervém e não me garante o direito de morar em algum lugar, por exemplo, de que adianta ele garantir formalmente a minha liberdade? Porque a minha liberdade vai ser essa, de continuar vivendo ali, debaixo da ponte. Então, o Estado liberal é um Estado que potencializa as desigualdades sociais. E essa é a grande crítica ao modelo liberal. Né? Quer dizer, ele é absolutamente cruel nesse sentido. Porque o que ele garante são interesses como a propriedade, a vida, a integridade física, mas não os interesses no sentido social. Ele vê o indivíduo sozinho, de forma abstrata, atomística, sem perceber que esse indivíduo são vários indivíduos, que a sociedade não é igual. E isso não é uma visão ingênua, né? É uma visão politicamente posta, né? Deixando a sociedade jogar o jogo nos interesses políticos. Essa é a grande crítica e por isso o Estado liberal evolui. Veja, aqui eu não estou falando que o Estado liberal é uma fórmula fracassada, na verdade representou um ganho enorme histórico em relação ao que a gente tinha antes.
Não é? Então, esse modelo de proteção da sociedade contra o Estado foi fundamental, não é? Diante de um Estado absoluto anterior. Muito bem, mas a gente diz, o Estado liberal evolui. Evolui para quê no começo do século XX? Para um Estado social. Qual a diferença de um Estado liberal para um Estado social? A intervenção. Agora o Estado não é mais neutro, árbitro. É um Estado que intervém. Intervém para quê? Para garantir direitos sociais. E nessa época, então, surgem os chamados direitos sociais. Não basta ter integridade física garantida, a vida e o patrimônio. Eu tenho que ter direito à educação, direito à moradia, direito à saúde e tantos outros. E para isso deve interferir o Estado no jogo social. O que parece ótimo, não? Percebam que agora, veja, a gente parte inicialmente de um indivíduo súdito, para depois um indivíduo cidadão protegido contra o Estado, e agora no Estado social a gente tem os indivíduos protegidos não contra o Estado, mas por meio do Estado. Muda a relação sociedade e Estado de novo. Interessante, não? Volto a perguntar. Então, por que o Brasil não é um Estado social de direito? O Constituinte errou a expressão? Ou são sinônimos? O Brasil é um Estado social? Não é legal o Estado interferir para garantir uma igualdade social? Aí surge um princípio no Estado social de solidariedade e de justiça social. Olha que bárbaro! E por que o Brasil não é um Estado social? Vem questões aí? Qual é a questão? Qual é a questão? O problema, professor, o primeiro grande problema é essa intervenção aí. Essa grande intervenção. Porque essa grande intervenção pode se transformar numa intervenção excessiva. E uma intervenção excessiva se transforma rapidamente em autoritarismo. Há duas formas da gente trabalhar com interesses fundamentais no contexto social. Entender o interesse como fundamental, porque esse interesse é importante para o sistema social como um todo, de maneira orgânica. Essa é a primeira forma, que é a forma tratada pelo Estado social. A segunda forma de entender o interesse como interesse fundamental é entender esse interesse fundamental porque ele é fundamental aos indivíduos e cada um dos indivíduos que compõem esse sistema social. E o Estado social não vê dessa forma. Olha, se eu vejo o sistema social organicamente e eu quero desenvolver essa sociedade como um todo, eu acabo partindo de um raciocínio de maioria que subordina as minorias. Aí está o problema. Quando a gente fala do direito penal, especificamente, para aquilo que nos interessa, então, qual é o problema do Estado social? E vocês já estudaram os problemas do Estado social, não estudaram? Aonde chegou de maneira disfuncional o Estado social? Me dê um exemplo. Aonde desagou de maneira disfuncional? Qual é o grande exemplo histórico, senhores? O nacionalsocialismo alemão. O que eu faço? Eu tenho que proteger a sociedade como um todo. E essa proteção pode significar, eventualmente, danos a minorias. Mas dane-se as minorias, porque o que me importa é proteger a sociedade como um todo. Não é? Esse discurso soa muito bonito se não fosse autoritário. Isso leva a um direito penal muito mais preocupado com a sua eficiência na proteção do todo social do que preocupado com as garantias individuais, que passam a significar nada. Então, é um direito penal eficientista. E o direito penal se converte, então, no contexto de um Estado social, rapidamente em terror penal. Alguém aqui já foi a um campo de concentração? Não foram ainda? Essa é uma experiência, para quem puder, né, ir à Alemanha, ou enfim, a outros estados, que nós temos ainda a presença histórica dos campos de concentração. Essa é uma visita imperdível para quem estuda direito e para quem estuda direito penal. Por que imperdível, embora seja dura a experiência? Para ver até onde a gente chega. Até onde a gente chega não significa até onde pessoas insanas chegam. Até onde a gente chega significa até onde o direito chega. E o direito penal chega, porque aquilo é direito penal.
com base nessa ideia de proteção das maiorias contra as minorias. Esse é o grande problema de um Estado social. Não é? Essa intervenção muitas vezes excessiva e burocrática e que na prática, né, lá no século XX, no começo do século XX, não trouxe ou não cumpriu as promessas de maior igualdade social. Bom, então daí a gente evolui para um outro modelo, que é o nosso modelo, que é um Estado democrático de direito. Bom, o que isso significa, senhores? O Estado democrático nega as conquistas do Estado liberal e do Estado social? De jeito nenhum. Não nega. Aquilo que eu falei, essas fórmulas de Estado não são fórmulas equivocadas. Claro que o Estado social representa conquistas fundamentais para nós. A começar da ideia de garantir e materialização dos direitos sociais. O Estado tem que intervir, sim, na sociedade, para garantir esses direitos sociais, porque a sociedade não é igual, né, como entendia o Estado liberal, né, ou não via o Estado liberal. Então, o Estado democrático não nega as conquistas de um Estado social, mas orienta democraticamente essas conquistas. Orienta democraticamente a intervenção do Estado. E a razão é clara para essa orientação democrática. O sistema social só é importante na medida que o é para os indivíduos que compõem a sociedade. Então, os indivíduos não se subordinam ao sistema social, é justamente o contrário. Isso não significa considerar o indivíduo atomisticamente como fazia o Estado liberal. Agora, o indivíduo é considerado democraticamente como um indivíduo que se relaciona. Só que ele não é absorvido pelo sistema social como ente orgânico. Ele é fundamental como base desse sistema social e tem que ser respeitado. Puxa, que bonito isso, né, professor? Porque significa o quê? Que agora eu tenho que respeitar as minorias. Isso é fundamental numa democracia. Por isso que o Brasil é um Estado democrático de direito. Fundado em quê? Diz a Constituição, artigo 1º. Tem lá os fundamentos do nosso Estado democrático. Vou citar 2, que são os que nos interessam, e aí a gente acaba. Primeiro fundamento do nosso Estado democrático de direito, previsto no artigo 1º, pluralismo político. O que é isso? Vocês têm que saber, né? Que é o fundamento do nosso Estado. Ainda mais vocês que fazem direito, né? Se alguém perguntar, abrir a Constituição e falar, explica isso aqui para mim. A gente tem que saber qual é o nosso fundamento de Estado. O que é pluralismo político? Isso tem a ver com partidos políticos? Não, isso seria pluralidade partidária, não tem nada a ver. O que é pluralismo político? Chutem. Diversidade do quê? Ah, que legal. Diversidade de ideias? Coexistência entre interesses, valores antagônicos. Ah, não, professora. Sério que o Brasil é fundado nisso? Porque isso é um problema, né? Como é que eu vou permitir a coexistência de interesses antagônicos? Isso significa fomentar o conflito, já que os interesses são antagônicos. Isso significa tolerância? Não. Tolerância é uma palavra ruim. Por que é uma palavra ruim? Não sou eu que digo, é o Norberto Bobbio. Acho que vocês já começam a ler o Norberto Bobbio. Eu vou dar um texto dele sobre a tolerância. Qual é o problema da tolerância? Perfeito. A tolerância parte já de uma dominância de interesse. Eu tenho razão, você não, mas eu te tolero. Tá bom assim? Não tá bom, né? Porque hoje eu tolero. Até um ponto que eu defino como intolerável. Aí eu passo a não tolerar. Tolerância leva à intolerância, sim ou não? E leva a uma definição de interesse hegemônico, ou de valor hegemônico. Então, o pluralismo político não tem nada a ver com tolerância a interesses diferentes. Tem a ver com respeito, reconhecimento e incentivo da coexistência desses interesses. Nossa, professora, então, um problema. Porque se a gente incentiva esses interesses diferentes, o direito se transforma num caos. Porque eu vou ter que administrar esse antagonismo todo. Bingo! Então, o ordenamento jurídico característico de um Estado democrático é, por essência, um ordenamento imperfeito.
Porque vai permitir o tempo inteiro o conflito de interesses. Nossa, professora, vou mudar de área, vou fazer outra faculdade. Não é? Esse é um defeitão, não é isso? Do nosso Estado democrático, fala. Adorei sua pergunta. E admito a vocês que esse é o nosso primeiro tema de seminário, pluralismo político. E os limites do pluralismo político. Bom, então vamos lá. Quer dizer, então é o caos, um sistema político, social fundado num pluralismo. Quer dizer, sim. E por que a nossa Constituição pede o caos? Porque esse antagonismo é importante. É isso que faz a sociedade evoluir. Né? São essas divergências que levam ao amadurecimento social. Já pensaram sobre isso? Vocês sabiam que a liberdade é uma das garantias previstas na Constituição? Claro que sabiam. Dentre as formas de liberdade garantidas pela Constituição, está lá a liberdade de expressão. Por que a Constituição garante a todos vocês a liberdade de expressão? Já pararam para pensar sobre isso? Certamente, a Constituição não garante para vocês a liberdade de expressão para que vocês digam o que eu quero ouvir. Esse é um instituto contra-majoritário. Vocês têm garantida a liberdade de expressão para vocês falarem alguma coisa que os outros não querem ouvir. Já pararam para pensar nisso? E por que a Constituição vai fazer isso? Meu Deus do céu, ficar garantindo para as pessoas a liberdade de dizer o que os outros não querem ouvir. Porque é assim que a sociedade discute e evolui. Embora isso imediatamente leve a conflitos, claro que leva. Só que leva a conflitos mais ou menos maiores, e aí a questão é pensar qual é o limite desses conflitos. E a questão da liberdade de expressão é uma questão de sempre para o direito e para o direito penal. E ela fala dos crimes de ódio. Eu tenho liberdade para dizer o que eu quero, então? Mais ou menos, professor. Lembra da história do braço e do nariz, não é? Aonde acaba o pluralismo político? No dano social que ele possa levar. Não é isso? Então, o que é esse dano social? Vamos lá. Senhores, vamos sair da São Francisco e vamos para Pinheiros. Ok? Entrar na faculdade de medicina. Parabéns. Estão se formando lá e estão fazendo a residência num hospital público. Tá bom? Lá no pronto-socorro. Olha que bacana. Então lá, são 2 horas da manhã, chega a ambulância, vocês já sabem que o caso é grave, porque já foi falado com vocês, recebem lá da ambulância uma pessoa que está quase inconsciente, em quadro de choque hipovolêmico. O que é isso? Perdeu tanto sangue que se perder um pouquinho mais vai morrer. Acidente de carro, sábado de madrugada, é isso aí, né? Ou acima da velocidade lá na marginal, olha lá, chegou a isso. E ele está lá, quase inconsciente, vocês olham e falam, pode levar para a sala, vamos, primeira coisa, fazer uma transfusão de sangue. E ele que ainda está consciente fala, eu ouvi, não. Hã? O senhor, quieto, o senhor vai lá fazer a transfusão. Ele fala, não vou fazer. O senhor não é médico? Não. Então, calma, vai lá fazer a transfusão. Não é isso? E ele fala, a minha religião não permite. Eu sou testemunha de Jeová. Ei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei o que o senhor está falando. Mas não, peraí, a minha religião não permite. Eu não posso receber fluidos de outra pessoa. Porque se eu fizer isso, eu perco a minha essência espiritual e eu não sou mais reconhecido na minha comunidade. Entendeu? Não vai fazer transfusão. Vai, doutores, vamos. E agora? A maca está lá do lado de vocês, a pessoa está quase morrendo. Vamos. Decisão. Faz ou não faz? Espera ele ficar inconsciente e faz. Amarra ele. Afinal de contas, qual foi o juramento que vocês fizeram? Vocês conhecem o juramento? Vocês têm amigos que se formaram já em medicina? O juramento de Hipócrates, não é? O que falava? Vocês juram, prometem que vão salvar vidas. Olha que bonito. Vai. E agora? Vamos amarrar ele? Ele é um suicida? É? Ele está falando para você, me mata, é isso? Eu quero morrer, me odeio, é isso que ele está falando? Ao contrário, né?
Ele está falando que se você fizer a transfusão, espiritualmente você está matando ele. É isso que ele está falando. Ele está falando, não me mate. Porque eu não posso fazer isso. Perceberam como a gente está levando o caso na brincadeira? Vocês riram várias vezes. Teve um ano, eu conto para vocês, a gente estava assim, na mesma discussão, no mesmo primeiro ano, na mesma aula, e um aluno levantou a mão lá atrás. Ele falou, posso ir aí na frente? Pode. Aí ele falou, vou explicar um negócio para vocês. Eu sou testemunha de Jeová. Aí tudo ficou. Aí acabou a risada. Por que vocês estão rindo? Porque provavelmente ninguém aqui é testemunha de Jeová. Então vocês não estão entendendo a importância da discussão. E esse aluno se pôs a falar para os colegas qual era a importância material da discussão. E aí todo mundo ficou sem graça. Por quê? Porque aí se materializou o pluralismo político. Assim, em sala de aula. E é difícil, né? Quando se materializa. Porque aí a brincadeira do deixa ele ficar inconsciente fácil se mostra perversa. E claro que você não quis ser perverso. Mas perceberam a gravidade, não? Disso? Volto a perguntar, doutores, o que fariam? Ai, ainda bem que eu não escolhi medicina. Não é isso? A gente está falando mais do que pluralismo político, agora a gente vai falar de multiculturalismo, não é? Que é uma vertente do pluralismo político. O Brasil tem tribos indígenas, sabiam disso? Também. Em algumas destas tribos, quando nasce uma criança com malformação, a mãe fica encarregada de matá-la. Entendeu? Ela vai para o meio da floresta e tem vários rituais. Um deles é ajudar uma pedrada na cabeça. Professora, não continua. Pergunta, senhores juízes, isto é crime ou não? Entenderam o caso? Na aula que vem a gente continua sobre os fundamentos do Estado Democrático e a gente vai falar sobre um outro conceito belíssimo, Fernando, como o da vida, que é o conceito de dignidade humana. Tá bom? Obrigada!